Oi gente, meu nome é Danilo, eu sou aluno do primeiro ano C e hoje nós vamos destrinchar sobre o tema Greve Geral de 1917 no Brasil. Segue aí! A Greve Geral de 1917 foi um movimento provocado pelos comerciantes e operários de São Paulo nos meses de junho e julho. Os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho e aumento de seu salário, e após 5 dias de greve, os grevistas tiveram suas condições concedidas. No final do século XIX, após a Segunda Revolução Industrial, os operários dos países como Inglaterra, Espanha e Alemanha se juntaram para pressionar os seus patrões acerca de reivindicar condições melhores de trabalho. Porém, nem sempre os problemas eram resolvidos de forma pacífica, como por exemplo a trágica Semana de Barcelona em 1909, onde os operários foram massacrados pelo governo. Em 1917, estávamos passando pela Primeira Guerra Mundial, que causava estragos sociais e econômicos nos países europeus. Igualmente, assistíamos à tomada do poder pelos socialistas e comunistas na Rússia. Por sua vez, o Brasil vivia um período de estabilidade econômica, provocada pela escassez do alimento e, consequentemente, a inflação. As primeiras fábricas no Brasil começaram a se abrir, e elas chamavam a atenção dos camponeses, que iam para as cidades em busca de melhores condições de trabalho e de vida. Porém, as condições de trabalho nessas fábricas eram as piores possíveis. Eles trabalhavam 16 horas por dia, mulheres e crianças faziam trabalhos pesados, não tinha legislação trabalhista, e as questões laborais eram resolvidas com a polícia. A greve de 1917 foi quando a classe operária, os trabalhadores, entraram em cena na história brasileira. Na verdade, toda a construção do Brasil foi feita por escravos. Então, eram trabalhadores impossibilitados de reivindicação. Não que não reivindicassem, reivindicavam a liberdade, mas era uma questão muito atípica. E os 17 são trabalhadores livres. Trabalhadores livres quer dizer trabalhadores que têm salário. Só que não existia praticamente lei social ou lei trabalhista nenhuma. Era pura vontade do patrão, o acordo. Ganha tanto, trabalha tantas horas. As horas podiam ser 10, 12, mas se o patrão achava que estava com dificuldades, podia ser 14, podia ser 16. De manhã, de tarde, de noite. E não tinha nem limite de idade. E começava a trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos. Isso por quê? Porque o horário sendo muito longo, mas existia uma mão de obra feminina muito vasta. Eles não tinham de deixar os filhos. Então levavam para as fábricas. E assim se aproveitava e fazia as crianças trabalharem. Em março de 1917, a par de tudo isso que estava acontecendo, principalmente na capital federal, se criou um movimento chamado Carestia da Vida, isto é, contra a alta de preços. Em São Paulo, esse movimento se tornou contra o trabalho excessivo de crianças nas fábricas, sendo feito pelo Comitê Popular de Agitação. Depois de alguns meses decorrentes de todos esses fatos, se iniciou uma paralisação na fábrica Cresp, que empregava 2.000 trabalhadores no bairro da Moca. Os operários pediam aumento do salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho de menores e do trabalho feminino à noite. Esse movimento se espalha por outras fábricas da região, o que provocou a adesão de mais operários. Inspirados pelas ideias anarquistas divulgadas pelo jornalista Edgar Laueroff, os trabalhadores começaram a fazer pequenos comícios em bairros próximos. Nos dias seguintes também começaram as greves nas fábricas de móveis, quase todas situadas no Brás. E finalmente, no dia 7 de julho, os marceneiros conseguiram seu aumento, que era sempre na base ali de 20%, e os têxteis da Ipiranga puderam voltar ao seu trabalho vitoriosos. Começou a greve na fábrica Antártica. Ou seja, na primeira semana de julho, a greve não poderia ser dita como geral, até porque era basicamente no bairro da Moca, só que pelo menos as suas duas maiores fábricas, que era a Cresp e a Antártica, já estavam paralisadas. Porém, foi a partir desse dia que a greve se alastrou rapidamente.
A cidade de São Paulo, a partir daí, ficou quase ingovernável. O ponto mais crítico foi alcançado no dia 11 de julho, quando milhares de pessoas assistiam o enterro do sapateiro José Jiménez Martínez, um jovem militante anarquista espanhol que foi morto nos ataques na rua. Até esse momento, contudo, eram mais ou menos 15 mil grevistas, sendo que 9.500 eram por causa da greve nas fábricas e o resto era basicamente por solidariedade. No dia seguinte, 12 de julho, a greve já estava decretada. São Paulo amanhece parado, com suas fábricas, comércios e transportes totalmente paralisados. Depois de mais de 2 meses de greves e de árduas negociações, os operários finalmente conseguiram o aumento dos seus 20% no salário e a não demissão das pessoas que participaram dessa greve. E finalmente, no dia 16 de julho, num comício realizado no Largo da Concórdia, foi decretado o fim da primeira greve geral do Brasil. Eu acho que com esse mote do centenário a gente precisa retomar, rever essa greve, tirar lições importantes dessa greve. Eu acho que uma das coisas que a gente pode recuperar da greve de 17 é um sentimento de que o trabalhador ele precisa defender seus interesses independente do governo que esteja no momento. Se o trabalhador defende de maneira intransigente os seus interesses, as suas demandas, independente do governo que está atual, ele fica mais resguardado. E é óbvio que um governo mais democrático, como era o do governo do presidente Lula e progressista, ele vai pressionado, ele atende mais às reivindicações dos trabalhadores do que um governo, por exemplo, do ilegítimo Temer. Bom, então esse foi o nosso vídeo destrinchando a greve geral de 1917 no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau!